please. Okay. We're going to read all of Psalm 103 together now. Nós vamos ler o Salmo 103 inteiro. É um salmo bastante longo, dá bastante tempo para você desligar o seu celular enquanto nós estamos lendo. Salmo 103. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e de compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. E nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança, e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam ao Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor a minha alma. We have been saying every single time Nós temos dito todas as vezes that religion is based on the principle, que a religião se baseia no princípio: I obey God, therefore I'm accepted. eu obedeço a Deus, logo sou aceito por Ele. The gospel is based on the principle, E o Evangelho se baseia no princípio: I'm accepted in Christ, therefore I obey. eu sou aceito em Cristo e por isso então eu obedeço. When those two principles result in two completely different kinds of lives. E esses dois princípios resultam em dois tipos ou estilos de vida completamente distintos. The religious principle in the heart Ou a ação do princípio religioso sobre o coração results in a motivation of the life that's basically fear and pride. resulta numa motivação para a vida que é basicamente medo e orgulho. With the gospel, Com o Evangelho, the main motivational drive of the heart a principal motivação do nosso coração is gratitude and joy. é gratidão e alegria. The result of the religious principle O resultado do princípio religioso is character that swings back and forth from superiority to inferiority. é um caráter que vai lá da superioridade e volta para a inferioridade, e assim vai e volta. The gospel principle O princípio do Evangelho, makes us both more and more humble and more confident at the same time. ela nos torna ao mesmo tempo mais e mais confiantes e mais humildes. The result of the religious principle in the heart O resultado do princípio religioso em nosso coração means that we fix our heart on idols. quer dizer que nós fixamos o nosso coração em ídolos. There are certain things we have to feel significant and secure. Existem coisas que nós precisamos ter, não vivemos sem eles para nos sentirmos seguros e significativos. Things more important to us than God. Coisas que são mais importantes para nós do que o próprio Deus. And that results in anxiety, anger and despair in our lives. E isso resulta em ansiedade, em ira e desespero em nossas vidas. But the gospel principle Mas o princípio do Evangelho
The gospel principle means there's nothing but God that we really need. Ela significa que não há nada além de Deus de que necessitamos. Nothing but God we need for our significance and security. Não há nada além de Deus que nós vamos precisar para nossa significância e nossa segurança. And that results in less anxiety, E isso significa uma redução de ansiedade, less anger, and less depression. bem menos ira e menos depressão. Because there's nothing we look at and say, I have to have that. Porque não tem nada para o qual olhamos e dizemos, sem isso aí eu não consigo viver. Only Christ is our life. Somente Cristo é nossa vida. Another result of the religious principle is that we tend to look down our nose at other races, classes, and religions. Outro resultado do princípio religioso é que nós costumamos olhar de cima para baixo para pessoas de outras raças, de outras religiões ou de outros comportamentos. But the gospel makes us more open to people of other races, classes, and religions even. Mas o Evangelho nos torna mais aberto ainda a pessoas de outras raças, de outras classes e outras religiões. Because we know we're saved not because we're any better than they are, Porque nós já sabemos que somos salvos não porque somos melhores do que only eles, because of the grace of God. e somente apenas por causa da graça de Deus. Also, the religious principle leads to a lot of fighting between people. O princípio religioso leva a muita discussão e muita briga entre as pessoas. Religious people are very sensitive to criticism As pessoas religiosas são muito sensíveis à crítica, because they need to believe they're good people. porque elas têm necessidade de crer que são boazinhas, que são ótimas. They're not saved unless they're good people. Elas não são salvas a não ser que sejam muito boas. But in the gospel, we're different. Mas no Evangelho nós somos diferentes. We know we're not saved because we're good people, Nós já sabemos que não somos salvos porque somos boas pessoas, just because we're loved by God. e apenas porque nós somos amados por Deus. We can take criticism, Nós podemos receber crítica, and the gospel leads to more peace and unity in the church. e o Evangelho leva a maior paz e unidade na igreja. Now, we've been saying that the default mode of the heart E nós temos falado que o modo default dos nossos corações is to go back to the religious principle even after we're converted. é que nós acabamos sempre escorregando de volta ao princípio religioso, mesmo depois de convertidos. So over and over and over again, we've been saying Então, vez após vez, nós temos dito: the reason for this problem is you don't believe the gospel down deep. a razão desses problemas todos é que você não crê lá no seu íntimo no Evangelho. Or the reason for that problem is that you don't believe the gospel down deep. Ou a razão daquele outro problema que você está enfrentando é porque você não crê no seu íntimo no Evangelho. So a steady stream of people have been coming to me all week Então, durante a semana, várias pessoas têm chegado para mim saying, I see what you mean, e dizendo para mim: eu estou entendendo o que você está dizendo. but how do I get the gospel down deep? Mas como é que eu faço então o Evangelho descer lá no meu íntimo? How do I get it down there? Como é que eu faço ele chegar lá? This last message this morning, E essa última mensagem nesta manhã, I would like to be very practical. eu quero ser muito prático. There's a tendency to, the last message of the week sometimes is inspirational and exciting. Muitas vezes a última mensagem de uma semana ela é inspiracional e muito cheio de agitação. I'd rather be practical. Prefiro ser prático. Psalm 103 is a psalm of David. Salmo 103 é um salmo de Davi. And in this psalm, he tells us what we should really be doing in prayer E ele nos diz o que nós deveríamos estar fazendo na realidade em nossas orações and how to do it. e como fazê-lo. Basically, the way you get the gospel down deep E então, da forma mais básica de você trazer o evangelho lá para o seu íntimo is by doing what David says here. é fazer o que Davi manda fazer aqui. First, let's look and see what is the main thing we need to be doing in prayer. Vamos ver qual é a principal coisa que nós temos que estar fazendo em nossas orações. Of course, the main thing we need to do in prayer is praise the Lord. E principalmente adorar o Senhor, óbvio. But if you look more closely, Mas se você olhar mais de perto, you'll see what David means by praising the Lord. você vai entender o que Davi quer dizer quando ele diz louve o Senhor ou bendiga o Senhor. He says, don't forget all God's benefits. Ele diz, não se esqueça de todas as maravilhas e os benefícios que Deus tem te dado. If you stand back and look at the entire psalm, Se você ficar atrás e der uma olhada nesse Salmo 103 como um todo, that's what the entire psalm is doing. é isso que o Salmo inteiro está fazendo. It's a very long list of God's benefits. Ela é uma lista bem longa de todos os benefícios de Deus. All the things we need to do, all the things God has done for us. in Todas as coisas salvation. que Deus já fez por nós na nossa salvação. David says our main problem E Davi diz que o nosso principal problema is that we forget his salvation benefits. é que nós nos esquecemos dos benefícios da sua salvação. Now we're going to have to concentrate on this for a moment, E nós vamos ter que prestar bem atenção nisso por um instantinho. because almost for sure we're going to underestimate the importance of this insight. Porque é quase certo que nós vamos dar um valor mínimo e não suficiente a esse insight, a essa compreensão.
When you and I think of the word remember, Quando eu e você pensamos na palavra lembrar, we mean mental awareness. nós estamos pensando em estar apercebido mentalmente. If I don't remember I have a meeting at 2 p.m., Porque se eu não lembro que eu tenho um compromisso às 2 horas da tarde, it means it's not in my mind. isso quer dizer que não está aqui na minha cabeça. And when it comes into my mind, E quando aparece, brota na minha cabeça, I realize I'm late and I run to the meeting. eu percebo, opa, estou atrasado e vou correndo para a reunião. But David can't be talking about something quite like that. Mas Davi não pode estar falando disso quando ele fala de recordar ou lembrar. When David says we forget his salvation benefits, Quando Davi diz que nós estamos nos esquecendo dos benefícios da sua salvação, it can't mean he has no mental awareness of não them. quer dizer que ele não está mentalmente apercebido delas. It can't mean that David is saying, I forgot God saved me. Ele não está dizendo, puxa, eu esqueci que Deus me salvou. I forgot he delivered me from Goliath. Eu esqueci que ele me libertou do Golias. He doesn't mean he lacks mental awareness in his mind. Isso não quer dizer que ele está desligado mentalmente. Rather, if you look carefully, he says, "Oh, my soul, forget not his Se benefits." você olhar bem de perto, você vai perceber que ele diz, minha alma, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. It's his soul or his heart that forgets the benefits of É a God. sua alma ou o seu coração que se esquece dos benefícios. David is saying, and the rest of the Bible says it too, Davi está dizendo, e o resto da Bíblia também afirma isto, that the basic problem of the human heart que o problema básico do coração humano is that it forgets. é que ela se esquece. The heart can forget what the mind remembers. O coração pode se esquecer daquilo que a mente lembra. There are things that we are aware of in our mind about God, Existem coisas que nós temos assim absoluta consciência em nossas mentes, but they do not stay real to the heart spiritually. mas eles não permanecem reais ao nosso coração em termos espirituais. That's the problem. Este é o problema. And that's the main thing that you should be trying to remedy in prayer when you pray. Este é o problema e essa é a principal coisa que você deveria estar tentando consertar em oração quando você ora. Let me give you a couple of examples from the Bible. Vou dar alguns exemplos a partir da Bíblia. Isaiah chapter 51 verse 12. Isaías capítulo 51, versículo 12. God says to the people, Deus diz ao povo, "Why are you afraid of mortal men por que vocês têm medo de homens mortais, who are but grass, que são como a grama? and you forget the Lord your maker who made heaven and earth?" E vocês se esquecem do seu Senhor que criou céus e terra. Now notice the people he's talking to are cowards, they're afraid. As pessoas com quem eles estão falando são covardes, são pessoas que estão com medo. But God doesn't say just try harder to be brave. E Deus não chega para eles e fala, olha, mais força, coragem. He doesn't say just use willpower and try harder to be courageous. Ele não diz, olha, é uma questão de força de vontade, faça força e seja corajoso. He says you've forgotten the Lord your maker. Ele diz, vocês se esqueceram do Senhor, vosso Criador. Now that can't mean that their mind is not mentally aware that God created them. E isso não pode significar que na sua mente eles esqueceram do fato que Deus os criou. It must mean that their soul or their heart has forgotten the power of God. Mas tem que significar que no seu coração, na sua alma, eles se esqueceram do poder de Deus. Their mind knows he's a God of power, A sua mente sabe que ele é um Deus de poder, but the power of God is not spiritually real to the heart. mas o poder de Deus não é espiritualmente real em seus corações. The heart has forgotten it. O coração esqueceu. Let me give you another example. Outro exemplo. 2 Peter chapter 1 verses 8 and 9. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 8 e 9. Peter's writing to the church, Pedro está escrevendo para a igreja. and he says, "Now grow in goodness and self-control, Ele disse, vão crescendo aí em bondade e domínio próprio, in perseverance, kindness, and love. em perseverança, em bondade e em amor. If anyone is not growing in these E things, se tem alguém que não está crescendo nessas coisas, he has forgotten that he was cleansed from his past sins." esta pessoa esqueceu que ela foi purificada dos seus pecados passados. Now there it is again. There it is again. Aí está mais uma vez. Notice he doesn't say if you're not loving people. Veja que ele não diz assim, se você não está amando o seu próximo, He doesn't say if you're lacking self-control, e ele não diz se você tem falta de domínio próprio, if you're giving into temptation. Você tem que fazer mais força para resistir à tentação. You need to try harder to love people. Você tem que fazer força para amar o seu próximo. He says something fascinating. Ele fala uma coisa fascinante. He says,
if you are lacking self-control, you've forgotten God has forgiven you. Ele diz, se você tem falta de domínio próprio, você se esqueceu que Deus te perdoou. You've forgotten that He has cleansed you from your past sins. Você se esqueceu de que Ele te limpou dos seus pecados passados. Now that can't mean that the Christians were not mentally aware that God had forgiven them. Agora, não é possível que isso signifique que aqueles cristãos se esqueceram nas suas cabeças que Deus perdoou seus They pecados. couldn't have forgotten that they were saved and converted. Não podiam esquecer que foram salvos e convertidos. It means the heart had forgotten, their hearts had forgotten, His saving grace. Mas o que significa é que os seus corações haviam se esquecido da sua graça salvadora. And that's remarkable. E isso é impressionante. I mean, he's talking about people with a problem with self-control. Ele está falando para pessoas que têm um problema de autodomínio. What if you have trouble controlling your anger? Por exemplo, você tem dificuldade em controlar a sua ira, você está com raiva. What if you have trouble controlling your thoughts? E se você tem dificuldade em controlar seus pensamentos? Or controlling your tongue? Ou então controlar a sua língua? Or controlling your lust? Ou então controlar a sua lascívia? Now, almost always when we have problems with self-control, Quase sempre quando nós temos esses problemas de autodomínio, we exert willpower on them. nós então colocamos nossa força de vontade para cima delas. We say we're lacking in willpower. Nós dizemos, olha, isso aí é falta de vontade própria da minha parte. Peter says that's not it. E Pedro diz, não, não é isso não. Your heart's forgotten. O seu coração é que se esqueceu. Your heart's forgotten the grace of God. O seu coração se esqueceu da graça de Deus. Now you see, we have said one of the biggest differences between the gospel and religion E nós temos afirmado aqui que uma das maiores diferenças entre o evangelho e a religião has to do with motivation. tem a ver com a sua motivação. A gospel person and a religious person can sit side by side in church, Uma pessoa religiosa e uma pessoa do evangelho podem sentar-se lado a lado na igreja. and they're both obeying the Ten Commandments, E ambos os dois estão obedecendo os 10 mandamentos. but for completely different reasons. Mas a sua motivação é absolutamente diferente. The religious person says, I must obey God or He will reject me. A pessoa religiosa afirma, eu tenho que obedecer a Deus, senão ele me rejeita. The Christian says, I want to obey the God who has come and been rejected for me. Mas o cristão do evangelho diz, eu tenho que obedecer, eu quero obedecer o Deus que veio e foi rejeitado por mim. So now there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. Logo, então, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Now when the religious people say, I must obey or God will reject me, Agora, quando o religioso pensa, eu tenho que obedecer, senão Deus me rejeita, I won't go to heaven, eu não vou chegar nos céus, that puts direct pressure on the will, isso coloca pressão exatamente sobre a vontade da pessoa. or even could put direct pressure on the emotions, E pode até pressionar diretamente as emoções, because it's using fear. porque ela está se utilizando do medo. So, for example, in the Bible, there's calls to give to the poor. Por exemplo, na Bíblia existe aquele chamado para ajudar os pobres. Now, there's a religious motivation for giving to the poor. E existe uma motivação religiosa para dar aos pobres. One is you can put direct pressure on people's will. Porque você pode com isso pressionar diretamente a vontade das pessoas. You must give to the poor because God says so. He will punish you if you don't. Você tem que dar aos pobres porque Deus mandou dar e Ele vai te castigar se você não fizer. Or you can put direct pressure on people's emotions. Ou você pode pressionar diretamente as emoções das You can pessoas. show people very terrible pictures of poor Você people. pode mandar retratar ali fotos horríveis de pessoas em muita necessidade, passando fome. Terrible stories about poor people. Histórias comoventes sobre pessoas passando necessidade. It works on your emotions. E isso mexe com as suas emoções. The only problem is that these motivations wear off. E o único problema é que com o passar do tempo, essas motivações vão acabando. After a while, you don't feel so guilty about the poor. Depois de um tempo, você já não está se sentindo tão culpado quanto aos pobres. After a while, you don't feel so much hurt for the poor. Passou um pouquinho, aquilo já não está te incomodando tanto. Now, how does Paul get people to give to the poor? Agora, como é que Paulo consegue fazer as pessoas darem dinheiro aos In pobres? 2 Corinthians chapter 8 and 9, he talks about it. Em 2 Coríntios 8 e 9, ele fala sobre isso. He says, I want you to give to the poor, Ele diz, eu quero que vocês deem aos pobres, but I don't order you to do it. mas eu não estou mandando que vocês façam isso. He says, you know the grace of our Lord Jesus Christ, Ele diz, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, who though he was rich became poor, porque mesmo sendo rico se tornou pobre, so that through his poverty we might become para que rich. através da pobreza dele nós pudéssemos nos tornar ricos. Now that's not directly working on the will. Agora, isso não está forçando diretamente a He vontade. even says, I don't order you. E ele diz, eu não estou mandando em vocês. It's not actually directly working on the E emotions, também não é uma pressão direta sobre as emoções, because he's taking a truth porque ele está tomando uma verdade you understand with the mind, que você compreende mentalmente, but he's
asking them to work it down into their heart. E ele está pedindo que eles levem isso para dentro dos seus corações. To remember with the heart what they know with the mind. Para lembrar com o coração o que já se conhece com a mente. Then they will want to give to the poor. E aí sim eles vão desejar dar aos pobres. And they will continue to want to give to the E vão poor. continuar a querer dar aos pobres. Now, it's very important for me to tell you that doesn't mean there's no place for willpower. Agora, é muito importante que eu diga que não estou querendo dizer que a vontade pode ser eliminada da fórmula. If you are so mad at somebody, Porque se você tem tanta raiva de alguém, you want to hit them with a rock, você quer dar um murro na cara deles, don't do it. não faça isso. Don't wait for your heart to be spiritually warm to the gospel. Não espere que o seu coração vai se aquecer para o evangelho. Just don't do it. Simplesmente não dê o murro na cara. Use any possible way to not do it. Usa qualquer artifício que você tiver, mas não faça isso. I don't want you in jail. Eu não quero você na cadeia. But if you want any real long-term relief from your anger problem, Mas se você quiser resolver a longo prazo o seu problema de ira, you have to spiritually remember with the heart the grace of God. você tem que lembrar espiritualmente com o coração da graça de Deus. Willpower will not permanently change you. Porque força de vontade não vai resolver a longo prazo. Getting emotional when you think about all the bad things that could happen if you get angry E won't você se change you. tornar emocional e emotivo e dizer, olha, se eu ficar com muita ira vai acontecer isso, aquilo, também não vai durar. Only this will change you. Somente isso aqui vai te mudar. What Paul and Peter are saying O que Paulo e Pedro estão afirmando, is don't say, I know God has saved me não diga, eu sei que Deus me salvou, at infinite cost to himself. a um custo enorme para si mesmo, I'm just not obeying him. eu simplesmente não estou obedecendo ele. Paul and Peter are saying if you're not obeying him, Paulo e Pedro estão dizendo, se você não está obedecendo, you don't really know that he saved you at infinite cost você to não himself. sabe na realidade que ele te salvou a um preço enorme. You have to go back to the gospel Você tem que voltar lá no Evangelho and you have to pray it real to your heart. e você tem que orar aquilo até que se torne realidade em seu coração. So, of course, prayer is for many things. É claro que a oração serve para muitas coisas. It's for petition. We ask for our needs. É para petição, nós pedimos as coisas que precisamos. But the biggest need you have in your life Mas a maior necessidade da qual você tem na sua vida is to pray the gospel spiritually real to your heart. é que você ore até que o Evangelho se torne espiritualmente real no seu coração. Okay, now let's turn to ask, well, how do you do that? E agora vamos nos responder a pergunta, como é que eu faço isso? One of the most surprising aspects about this psalm Uma das coisas mais surpreendentes neste salmo is revealed when you ask the question, who is the psalm addressed to? se revela quando você se faz a pergunta, para quem foi escrito este salmo? Who is the psalmist, David, who is he speaking to in this Com psalm? quem que o salmista Davi está falando aqui? And one of the things you notice immediately is it's not actually a prayer. E, Nari? It's not a prayer. A primeira coisa que você percebe é que na realidade não é uma oração. Did that shock you? Não. Okay. Sorry. It's not a prayer. Na realidade não é uma oração. On the other hand, it's not an exhortation or sermon. E também não é uma exortação e um sermão. There's two little places where he talks to the angels, Existem dois lugares onde ele menciona os anjos e fala com os anjos. but apart from that, he's not ever talking to God. No resto dessa coisa ele não está falando com Deus, He's not talking to others. não está falando com outros, It's not a prayer. não é uma oração, It's not a sermon. não é um sermão. Who's he talking to? Com quem que ele está falando? His soul. Com a sua alma. The whole of Psalm 103 is David addressing his own soul. O Salmo 103 inteirinho é Davi falando com a sua própria alma. He says, praise the Lord, O my soul. Ele diz, bendiga ao Senhor, ó minha alma. He says, praise the Lord, inmost being. Ele fala, meu ser mais interno, louve ao Senhor. Now, this is a long, disciplined, sustained Essa é uma disciplina, bem disciplinada, longa e sustentada, process of what we could call self-dialogue. um processo de autodiálogo. Psalm 1, Salmo 1 is the very first psalm in the Psalter. é o primeiro salmo do Saltério It's like the gateway into the e é Psalter. como se fosse a porta de entrada para dentro dos salmos. The vast majority of all the psalms are, of course, prayers. E a maioria desses salmos todos são, claro, obviamente, orações. But Psalm 1 is not about prayer. It's not a prayer, pardon. Mas o primeiro salmo não é uma oração. In Psalm 1 it says, the blessed man delights in the word of God, O Salmo 1 diz que aquele homem abençoado, ele tem o seu prazer na palavra do Senhor. and on this word of God he meditates day and night. E na palavra do Senhor, ele medita dia e noite. So
the beginning of the prayer book of the Bible Então, esse livro de orações da Bíblia, o seu primeiro capítulo, is not actually a prayer, but a meditation on meditation. não é uma oração, e sim uma meditação sobre meditação. Now, what is meditation? Agora, o que é meditação? David gives us the example. Davi aqui nos dá o exemplo. Meditation is what I would call middle spiritual discipline. Meditação é aquilo que eu chamaria de uma disciplina espiritual do meio, It's central. it's in the middle between Bible study and prayer. Ela está no meio entre estudo bíblico e oração. In Bible study, you're thinking thoughts. No estudo bíblico você está pensando pensamentos. In prayer, you're talking to God. E na oração você está falando com Deus. But meditation is neither of those things. Agora, a meditação não é nenhuma destas. In meditation, you're taking the thoughts you just had Em meditação você está pegando os pensamentos que você teve and descending down into the heart, e descendo com elas para dentro do coração, into the soul, the inmost being, para dentro da alma, do ser mais íntimo, and talking to your heart about them. e falando com o seu coração sobre elas. You're preparing yourself for prayer. Você está se preparando para a oração. See, all of Psalm 103 is David preparing himself to O praise God. Salmo 103 inteiro é Davi se preparando para louvar a Deus. He's not saying, I praise you, Lord. Ele não está dizendo, eu te adoro, Deus. It's a long, sustained process in which he says to his soul, É um processo longo e sustentado onde ele fala para a sua própria alma. you need to praise the Lord. E você, alma, tem que adorar o Senhor. One of the most important discoveries in my life the last 15 years Uma das grandes descobertas da minha vida nos últimos 15 anos was to learn what this middle discipline was, meditation. era de aprender sobre essa disciplina do meio, que é a meditação. I used to always jump from Bible study right to prayer. Eu sempre pulava do estudo bíblico direto para a oração. In Bible study, I'm thinking about the things that I read in the Bible. No estudo bíblico eu estou pensando sobre as coisas que eu li na Bíblia. And then in prayer, I would just ask God for the strength to do the things I just read. E na oração eu pedia para Deus que me desse a força de fazer as coisas que eu acabei de ler. I was going right from my mind Eu ia direto da minha mente to my will. para a minha vontade I was skipping the heart. e pulava por cima do meu coração. Now you see, if Psalm 1 tells us E agora, se o Salmo 1 nos diz that the gateway into deep prayer é que a porta de entrada para a oração profunda is meditation, é meditação, not just studying the Word of God, não apenas estudar a palavra, meditating on the Word of God till you feel delight. mas meditando na palavra do Senhor até que você se sinta prazer. If that's the key to deep prayer, Se esta é a chave a uma oração mais profunda, if David devotes an entire psalm to it, se Davi usa um salmo inteiro para falar disso, he's not studying and thinking about God. ele não está estudando e pensando a respeito de Deus, He's not talking to God. ele não está falando com He's Deus, talking to his own soul about ele God. está falando para a sua própria alma a respeito de Deus. We need to learn how to do that. Nós temos que aprender a fazer isso, gente. Do you have a time in your life in which you do that? Você tem um momento na sua vida onde você faz isso? Now that doesn't mean that literally you have to use your own name and talk to yourself like that. Isso não significa que literalmente você tem que chamar você pelo nome e falar consigo mesmo assim. It means taking the truths you just read in the Word of God Mas significa tomar as verdades que você acaba de ler na palavra de Deus and meditating on them, e meditar sobre elas, thinking out their implications, pensando nas implicações delas, thinking out what it means about God, pensando o que isso tem a ver e diz a respeito de Deus, thinking about what it would mean in your life, pensando sobre o que isso significaria para a tua vida thinking about it until your heart becomes warm e pensando nisso até que o seu coração se aqueça and you want to pray. e você quer orar. Meditation is taking the truths of the mind, A meditação é tomar as verdades mentais descending into the heart with e them fazendo entrar no coração, until your whole being até que o seu ser inteiro yearns for God. deseje Deus. So there's really three things you should do when you have your private devotions. Então existem 3 coisas que você deveria fazer no seu tempo devocional: Bible study, ler a Bíblia, then meditation, meditação and then prayer. e depois oração. I'm trying to be as practical as Eu possible. estou tentando ser super prático aqui. Let me keep on being practical. Vamos continuar sendo práticos. Some years ago, many years ago, Martin Luther was having his hair cut. Muitos anos atrás, o Martim Lutero estava tendo o seu cabelo cortado, estava no barbeiro. And his barber asked him, E o barbeiro dele perguntou: Master Luther, Mestre Lutero, how do you pray? como é que o senhor ora? And Martin Luther wrote a 40-page letter E Martim Lutero escreveu uma carta de 40 páginas to his barber on how to pray. para o barbeiro sobre como orar. His barber, of course, probably never asked him any other O questions. barbeiro nunca mais fez uma pergunta para ele. It's quite, however, it is quite a classic masterpiece on prayer. Mas realmente é uma obra-prima sobre oração.
But what's interesting, because Martin Luther was a great man of God, É interessante porque Martim Lutero era um grande homem de is Deus, that most of the letter is about how to prepare your heart for prayer. e que a maioria dessa carta é sobre como preparar o seu coração para a oração. It really is it's a letter about meditation. É uma carta que versa sobre meditação. What he says is he would get started by meditating on the Lord's Prayer. E ele diz que ele se iniciava meditando sobre a oração do Pai Nosso. Then he would meditate on the Ten Commandments. Depois ele meditava sobre os 10 mandamentos. Then he would meditate on a passage of Scripture. Depois ele meditava sobre uma passagem das Escrituras. And he wouldn't start to pray E ele não dava início à sua oração until some truth of God até que alguma verdade de Deus became spiritually real to his heart. passasse a ser espiritualmente real para o seu coração. You see how interesting this discipline is? Veja como é interessante essa disciplina. It's not really Presbyterian or Pentecostal. Não é presbiteriano nem pentecostal. It's not all mental or all emotional. Não é todo mental nem todo emocional. I suppose everyone who's not a Pentecostal or Presbyterian is happy with what I just said. Todo mundo que não é nem pentecostal nem presbiteriano está feliz da vida com o que eu acabei de falar. But Né? I'm really trying to insult all of you. Mas o que eu estou tentando é insultar todo mundo aqui, na verdade. Meditation is a combination of both the mental A meditação é uma combinação de ambos, o mentais and the emotional. e o emocional. You don't just try to work directly on the emotions Você não está tentando trabalhar as emoções or on the will. ou na vontade. You don't just take your intellectual truths and write them in a notebook. Você não pega suas verdades intelectuais e anota num caderno. You're trying to use your intellectual truths on the heart, on the will, and on the emotions. Você está tentando utilizar essas verdades intelectuais sobre as suas emoções e a sua vontade. Now here's how Martin Luther did it. Agora, eis como que o Martim Lutero fazia isso. He had 5 questions. Ele tinha 5 perguntas. The first question was, how can I adore God for this? Ele dizia, como é que eu posso adorar a Deus por isto? The second question is, how can I confess a sin to God for this? E a segunda pergunta era, como é que eu posso confessar um pecado para Deus a respeito disto? The third question is, how can I thank Jesus for how he gives me this? E como é que eu posso agradecer a Jesus pela maneira que Ele me dá isto? The fourth question is, what do I need today in order to carry this out? E a quarta pergunta era, o que eu necessito para hoje para conseguir fazer isto? The fifth question is, this is a long question. A quinta pergunta é, What wrong behavior, qual comportamento errôneo, what harmful emotions, qual emoção desviada, what false attitudes qual atitude falsa result in me resultam em mim when I forget the reality of this? quando eu me esqueço da realidade disto? Now, imagine working through, say, the Lord's Prayer like this. Agora imagina você trabalhar o Pai Nosso assim. Okay, let's do some meditation right here. I'm trying to be practical. Vamos meditar, isso é uma aula prática, vamos Ok. meditar aqui mesmo. Let's start with our. Vamos começar com Pai Nosso, com o nosso. Is that the first word? Ah, okay. Let's start with our anyway. Vamos começar com o nosso, então. In English, the word our comes first. Em inglês, o nosso vem antes do Pai. What's the teaching of our mean? O que é o significado e o ensino de nosso? Notice when Jesus told us how to pray, Veja que quando Jesus nos ensinou a orar, he gave us the master model for prayer. Ele nos deu esse modelo fantástico de oração. He didn't teach us to say my Father. E Ele não nos ensinou a dizer meu Pai. He taught us to say our Ele Father. nos ensinou a dizer nosso Pai. It's critical that we be praying in community. É importantíssimo que nós estejamos orando em comunidade. So let's meditate now on this. Agora vamos meditar sobre isto. How can we praise God for this? Como é que nós podemos adorar a Deus por isso? Well, Martin Luther would start thanking God for his friends, Então, Martim Lutero começaria agradecendo a Deus pelos seus amigos, for Christian community, por uma comunidade cristã, for the fact that God didn't just save him as an individual, pelo fato de que Deus não apenas o salvou como indivíduo, but saved him into a corporate body. mas o salvou para dentro de um corpo. So he began to praise God for creating the people of God and giving him many spiritual Então ele friends. começava a adorar a Deus porque criou esse povo e deu para ele muitos amigos espirituais. Okay, now how can we confess a sin on the basis of this? Agora, como é que nós podemos confessar um pecado baseado nesse nosso? And Martin Luther could say, I don't pray with other people very much. Martim Lutero poderia dizer, olha, eu não oro com outras pessoas. And maybe it's because I don't like to pray with other people much. E talvez seja porque eu não gosto de orar com outras pessoas. Maybe I'm the kind of man who doesn't like to open his heart and his emotions to Talvez people. eu seja aquele tipo de homem que não gosta de abrir as suas emoções e expor o seu coração.
he begins to realize that one of his sins is that he is actually not working on his spiritual relationships with others. E ele começa a perceber que um dos seus pecados é que ele não está trabalhando os seus relacionamentos com outras pessoas. Now he moves ahead and says, how does Jesus give me what I'm looking at here? Então ele vai adiante e ele fala, como é que Jesus me dá isso que eu estou vendo aqui? Oh, and of course Jesus makes spiritual friendship possible. Jesus torna toda a amizade espiritual uma possibilidade real. Jesus takes down the barrier of pride. Porque Jesus remove a barreira do orgulho. I don't have to look good to other people Eu não now. preciso estar bonito perante os outros. So I can be open with people about my flaws. Então eu posso me abrir com os outros quanto às minhas falhas. Jesus creates spiritual friendship. Porque Jesus cria amizade espiritual. Now the fourth question is, what do I need today in order to carry this out? E a quarta pergunta é, do que eu preciso hoje para poder viver He isso? can start to pray, say, Father, I ask that you would show me 2 people that I start praying with E regularly. ele poderia orar, Pai, eu peço que você me mostre 2 pessoas com quem eu pudesse começar a orar regularmente. What wrong behavior, harmful emotions, false attitudes result when I forget this? E qual tipo de comportamento errôneo, emoções negativas que resultam quando eu faço isso? Good job. I tried. Good job. He says, I become what we would call the Lone Ranger. Eu me torno aquele cowboy solitário. You know the Lone Ranger down here? Not Not like much. that, no. As the cowboy who doesn't need anybody. O cowboy solitário, machão na sua cela no meio do deserto, só ele e as vacas. You got it. Now Martin Luther has just adored God Martim Lutero acabou de adorar a Deus for his friends and the people of God. pelos seus amigos e o povo de Deus. He's confessed the sin of not wanting to share his heart openly with others. Ele confessou o pecado de não querer abrir o seu coração com os demais. He thanks and remembers how Jesus Christ makes it possible for him to open his heart to others. E ele se lembra como que Jesus Cristo se torna possível ele poder abrir o coração para os outros. He asks for 2 people he can begin praying with more often. Ele pede 2 pessoas para com quem ele possa orar constantemente. He sees that he wants to be a person all by himself and not depend on others. E ele percebe que ele tem esse mau jeito de querer ser independente, solitário e não depender de ninguém. And he's only worked on our. E ele só trabalhou o nosso. Now he goes to Father. Aí ele vai para o Pai. Now we won't go to Father. Nós não vamos para o Pai, pode Because deixar. it'll take us too long. Porque não vai demorar demais. But now you see what he's doing. Veja o que ele está fazendo. He's taking the truths and he's saying, what does this mean about my relationship with God? Ele está tomando essas verdades e dizendo, o que isso tem a ver com o meu relacionamento com Deus? How does this affect my relationship with others? Como é que isso afeta meu relacionamento com outros? How does it help me understand my own emotions? Como é que isso me ajuda a compreender minhas próprias emoções? So he goes to our, Então ele vai no nosso, to Father, para o Pai, who art in heaven. que estás nos céus, He works on through, e ele vai caminhando por aí. and he says to his barber, E ele diz para o barbeiro, I meditate on the word and the truths of God eu medito sobre a palavra e as verdades de Deus, until the Holy Spirit starts preaching to me. até que o Espírito Santo comece a pregar para mim. Now, what does that mean? Agora, o que é isso? Martin Luther, of course, was not a very emotional man in some ways. O Martim Lutero não era uma pessoa emotiva sobre muitos aspectos. What is he talking about? Do que ele está falando aqui? He means that as he works with his mind, trying to get the truths down into his heart, Ele quer dizer que à medida que ele trabalha a sua mente para fazer as verdades descerem para o coração, at some point the Holy Spirit begins to ignite something down deep. em algum momento o Espírito Santo começa a acender alguma coisa lá no fundo. Part of the truth catches fire in his heart. Uma parte daquela verdade pega fogo e se incendeia no seu coração. I know I'm using metaphors and imagery when I use the term fire. E eu sei que eu estou usando metáforas e imagens quando eu uso essa palavra fogo. It's really the only way we can talk about what this is. Mas é a única forma de descrever isso que eu estou tentando explicar. We can say, I know that honey is sweet, Eu posso dizer, eu sei que o mel é doce, but now I've tasted the sweetness. mas agora eu experimentei essa doçura. I know fire is hot, Eu sei que o fogo é quente, but now I felt the heat. mas agora eu senti o calor. I've heard that she was beautiful, Eu ouvi dizer que ela era linda, but now I see her beauty. mas agora eu vejo a beleza dela. You're moving from the intellectual Você está saindo do intelectual to the experiential. para aquilo que é experiencial. And the way to get there is through meditation. E a maneira de chegar lá, fazer esse caminho, é através da meditação. Martin Luther says, I meditate until the Holy Spirit begins to preach to me. Martim Lutero diz, eu medito até que o Espírito Santo comece a pregar para mim. He says, then I start to pray. E aí eu começo a orar. And then he says, I start to write. E aí eu começo a escrever. Because he says, at that point I know that God is speaking to me, Porque aí eu sei que Deus está falando comigo. but I'm not just making it up out of my head. E não sou eu que estou inventando. If I'm walking along on a street Se eu estou andando pela rua and I suddenly think, I think I should buy that car, e eu penso de repente, acho que eu vou comprar aquele carro. I think God wants me to
buy that car? Eu acho que Deus quer que eu compre aquele carro. He says there's no way to tell whether God's really doing that in your heart. Ele diz, não há maneira de saber se Deus está falando aquilo com você ou não. You might just really want that car, Na verdade, quem sabe você quer muito é and aquele you're carro. trying to justify it by using E God. você está tentando justificar botando Deus no meio da conversa. It's hard to be sure when God is speaking to you and when you're just speaking. É muito difícil saber quando Deus está falando com você ou é você que está falando. But when I'm taking the Bible, the Word of God, Mas quando eu tomo a Bíblia, a palavra de Deus, His very infallible truth, a sua verdade infalível, and working it into my heart, e eu vou trabalhando ele para dentro do meu coração. when it catches fire Quando aquilo pega fogo, and I sense God speaking to e me, eu percebo que Deus fala comigo, then I know it's God speaking to aí me. eu sei que é Deus que está falando comigo. See, the blessed man Veja, o homem abençoado, bendito, delights in the law of the Lord. ele se alegra na lei do Senhor. He delights in the law of the Lord, and on it he meditates day and night. Ele se alegra na lei do Senhor e sobre ela ele medita de dia e de noite. It's a regular discipline. É uma disciplina regular. It stands between Bible study and prayer, E ela está no meio da oração e da leitura bíblica. and it's the key to real deep prayer. E ela é a chave para a oração realmente profunda. But let me just tell you about the man who probably was the ultimate blessed man. Vamos falar um pouco sobre o homem que era o máximo de homens abençoados ou benditos, Who meditated on the Word of God day and night. que meditava sobre a palavra dia e noite. It's Jesus. É Jesus. Did you ever notice how often Jesus talked about the Bible? Vocês já perceberam quantas vezes Jesus fala sobre a Bíblia? He's always quoting the Bible. Ele está sempre citando a Bíblia. But he's not just quoting the Bible in lectures and sermons. E ele não está citando a Bíblia em sermões e palestras. He brings out the Bible at moments of crisis. Ele puxa a Bíblia em momentos de crise. In the Garden of Gethsemane, Lá no jardim do Getsemane, when the soldiers were coming after him, quando aquelas tropas estavam vindo atrás dele, Peter pulls out his sword, Pedro então puxa sua espada. and Jesus stops him E Jesus fala, para com isso. and says, Peter, don't do E this, fala, Pedro, não faça isso. because how would the scripture then be fulfilled? Porque como é que a escritura vai se cumprir se você fizer isso? He's got scripture on his mind at a time of crisis. No maior crise, ele está com a escritura em sua mente. But the ultimate time of crisis, Mas no máximo das crises, when he was on the cross, quando ele estava na cruz, in absolute agony, em agonia absoluta, and he cries out, e ele começa a clamar. perhaps he screams really, Talvez ele grite, my God, why hast thou forsaken me? Deus meu, por que me abandonaste? He wasn't making that up. Ele não estava inventando isso aí. That's Psalm chapter 22, Isso é Salmo 22, verse 1. versículo 1. He's quoting scripture. Ele está citando as escrituras. Now listen, when you're at a moment of crisis, Agora, quando você está no momento de crise, when you're in pain, quando você está em dor, when you're scared, quando você está morrendo de medo, the real you comes out. aí aparece você mesmo. You don't have a moment to say, well, what should I say? Você não dá tempo nem de dizer o que eu deveria dizer, o que ficaria bem aqui. How do I want to look right Como é here? que eu quero me parecer nessa hora? You act instinctively. Você vai pelo instinto mesmo. The real true you comes out. E o você que é você mesmo aparece naquela hora. Very often it's very embarrassing to us E muitas vezes a gente morre de vergonha quando ele aparece. because very many of us have a very moral and nice exterior, Porque muitos de nós temos um exterior muito moral, muito certinho, but the real true us mas o nós de verdade, is filled with fear, anxiety, and anger. ele está cheio de ira, de ansiedade, de medo. In moments of crisis, it comes out. E no momento de crise ele brota. But at Jesus' moment of crisis, Mas no momento de crise de Jesus, out comes the scripture. lá vem as escrituras. Here's a man who lived scripture, breathed it. Aqui está um homem que vivia e respirava as escrituras. He didn't just know it, he must have meditated on it day and night. Ele não apenas conhecia, ele devia meditar nisso de dia e de noite. It's almost true to say, É quase verdade afirmar, when you cut Jesus, quando você corta Jesus, he bled scripture. ele sangrava as escrituras. And of course that was his greatness. E este era a sua grandeza. You need to take the word of God Você tem que tomar a palavra de Deus and not just know it e intellectually. não conhecê-la intelectualmente. You have to start there, Você começa por aí, but you don't just put your knowledge in the notebooks. mas você não começa a anotar os conhecimentos que você tem. You must do with it what Jesus did. Você tem que fazer com aquilo que Jesus fez. Take it deep down, Leva ele lá para o fundo. and then in times of your greatest E crisis, daí, no momento da sua maior crise, you'll look to the gospel. você vai olhar para o Evangelho. Out will come the gospel. E of lá vai grace. aparecer o Evangelho. You know, Psalm 1, O Salmo 1 Psalm 103, e Salmo 103. these things really don't make much sense without Jesus. Essas coisas não fazem muito sentido, nenhuma das duas, sem Jesus. It says,
the blessed man delights in the word of God. Diz que o homem bendito e abençoado, ele tem seu prazer na palavra de Deus. In some translations it says he delights in the law of God. Em algumas traduções diz que ele tem seu prazer na lei de Deus. Without Jesus, how in the world could you possibly delight in the word of God? Agora, sem Jesus, como é que você poderia se agradar da palavra de Deus? Every page it accuses you. Em cada página ela te acusa. Every page shows you what's wrong with you. Cada página dela mostra para você o que há de errado em você. It couldn't be a delight Não dá para ser um prazer isso. unless you know that Jesus Christ took your penalty for A you. não ser que você saiba que Jesus Cristo levou a sua penalidade em Once seu you lugar. know the gospel, Uma vez que você conhece o you Evangelho, can turn to the word of God and make it your delight. você pode virar as páginas da palavra de Deus e fazer delas a sua alegria, seu prazer. And meditate on it until it becomes your life. E meditar nela até que ela passe a ser a sua vida. Amen. Amém. Let's pray. Vamos orar. Our Father, Nosso Pai, let's pray first. vamos orar primeiro. Yeah. Our Father, we thank you Pai, nós te agradecemos that in the word of God, que na palavra de Deus we have everything we need. nós temos absolutamente tudo da qual It's precisamos. a treasure chest. É uma caixa de tesouro. Help us to draw on its riches. Ajude-nos a tirar dela as suas riquezas. Help us to use the gospel to understand your word. Ajude-nos a usar o Evangelho para compreender a sua palavra. Help us to use your word to take the gospel deep into our own hearts. E ajude-nos a usar a tua palavra para levar o Evangelho ao fundo dos nossos corações. I pray that you would help us take the things that we've learned this week, Eu peço que o Senhor nos ajude a pegar as coisas que nós aprendemos essa semana. not just be inspired by them, E não apenas nos inspirar nelas, but learn how to apply them to change our lives. mas aprender a aplicá-las para mudar a nossa vida. In Jesus' name we É pray. em nome de Jesus que nós oramos. Amen. Amém. Thank you.